Pai do Senhor, queridos, apacentar. Terça-feira, culto doméstico. Vamos orar? Senhor, eu te glorifico pela oportunidade de estarmos aqui e poder, Senhor Deus, receber Tua palavra, louvar Teu nome, glorificar a Ti, que Tu possa ser honrado por todos aqueles que estejam assistindo, Senhor Deus, e que essas pessoas, irmãos e irmãs que estarão assistindo a palavra, o louvor, possam ser abençoadíssimos por Ti. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, louve muito, receba da palavra. Também possa estar ofertando, dizimando, as contas da igreja vão estar aí. Não deixe de fazer isso, tá? Precisamos muito da sua ajuda. Que Deus te abençoe e até mais. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Você pode cantar: que amor é esse? Sentir esse amor aí da sua casa. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim.
na sua casa. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai, declare com fé isso. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar o teu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim, Senhor. Jesus, eu desconheço um outro amor assim. Você pode sentir o abraço do Pai onde você estiver. O amor de Deus, Ele nos alcança. Ele nos persegue, Ele é insistente. Não importa onde você está hoje na sua vida espiritual. Talvez você se sinta distante de Deus, mas esse amor te persegue, Ele nos persegue até encontrar. Sinta o abraço do seu Pai nessa hora. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque nós podemos contar contigo, Pai. E nós nascemos para te adorar, nós nascemos para engrandecer o teu nome. Se você nasceu para isso, comece a orar aí na sua casa. Comece a falar palavras de amor para Deus. Comece a engrandecer o nome dEle. Comece a exaltar a Ele. Você pode dizer: para te adorar eu vivo, Senhor. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo. Só para te adorar. Te amamos.
Ti eu sou mais forte. As circunstâncias não me abalam. Você pode dizer isso? Em Ti eu sou mais forte. As circunstâncias não me abalam, não me abalam, não me abalam. Tenho força em Ti, tenho vida em Ti, tenho esperança em Ti, tenho confiança de que vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo bem. Tua paz é bem-vinda aqui no meu lar. Tu és bem-vinda aqui no meu lar. Tu és bem-vindo aqui no meu lar. Pode morar aqui. Tua paz é bem-vinda aqui, Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua paz. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada porque é bom Te adorar. Porque nós somos livres para isso, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, Deus. Porque o Senhor está no controle de tudo, Deus, e nós podemos confiar em Ti. Tu és bom. Sim, Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar para iniciarmos nossa conversa de hoje. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco, Pai. Obrigado por nos abençoar, Pai. Obrigado por permitir que estejamos aqui, Pai, louvando, engrandecendo o Seu nome e Te buscando cada vez mais. Mostra-nos o caminho, Pai. Protege-nos. Esteja conosco neste momento e em todos os que vierem, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesses dias que temos passado, muito nos chama a atenção a necessidade de estudarmos, de falarmos um pouco sobre fé e sobre esperança. Temos uma visão de mundo que não está muito adequada do que é fé, do que é esperança. Então, acho bem interessante discutirmos um pouco sobre isso. Esta madrugada estava meditando sobre, e me veio à memória algo que vi há muito tempo. Quando eu comecei os estudos lá na faculdade, a gente tinha uma aula introdutória sobre conhecimento e falávamos então de epistemologia, que seria a busca, a ciência pelo conhecimento, aí do conhecimento, né? E como é que a gente aprendeu lá e quase que dava vontade de desistir até nesse curso, quando o professor começava a falar da história do sujeito cognoscente e do objeto cognoscível, ou seja, o sujeito que é ativo, que conhece a partir de um objeto parado que se deixa conhecer, né? Essa era a teoria a respeito do conhecimento, de como chegar ao conhecimento. Aí, para piorar, tinha aqueles que diziam que o conhecimento é só daquilo que passa pelos sentidos. Tem uma frase em latim que fala exatamente isso, que nada está no intelecto se não tiver passado pelos sentidos, ou seja, pelo tato, pela visão, pela audição, ou seja, se não passou pelos sentidos, não existe. Veja que coisa maléfica, que coisa terrível que era essa discussão, e é até hoje, a respeito de como atingir o conhecimento, como saber, como atingir o saber, né? E aí fica claro que o modelo de conhecimento do mundo é bem diferente do modelo cristão, do modelo esperado para o cristão, que busca o conhecimento, né? Que busca a fé mesmo, né? E o nosso conhecimento vem pela fé. Não tem jeito de não falar de conhecimento ou de fé sem ler o capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, da carta aos Hebreus, né, que descreve a fé. Então a gente começa falando, começa lendo
esse capítulo, esse versículo primeiro, do capítulo 11 da carta aos Hebreus, para a gente começar a falar um pouquinho de esperança, que é nosso objetivo hoje aqui. E aí a gente lê o seguinte, no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Todo mundo conhece, a maioria já sabe de cor. Fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza do que se espera e convicção de fatos que não se veem. A gente pode dividir a fé, ou o conhecimento aí, e a fé, em dois momentos aqui, ou duas condições, um de certeza e outro de convicção, sendo que o autor explica que a fé é a certeza, né, quanto ao que se espera, e a convicção de fatos que não se veem. Dá para entender aqui que essa convicção de fatos que não se veem está ligado muito ao que aconteceu. Qual fato? Fato, Cristo veio, ele morreu na cruz e ressuscitou. Nós não vimos isso e ainda assim nós cremos, né? E a esperança, ela está na certeza do porvir, né? Que a gente leu. E aí a gente tem que tratar um pouco mais disso, ficar um pouco mais atento quanto a isso, né? O que a gente vê hoje, infelizmente, ou que eu vou defender que é equivocado, no modelo cristão atual de fé? A convicção quanto aos fatos que não se veem, ela bate, né? Tanto no modelo atual como o modelo bíblico, eu vou falar assim, né? O modelo a convicção é dos fatos que não se veem, ou seja, eu creio num Cristo que nasceu de uma virgem, morreu na cruz e ressuscitou. Eu creio, eu tenho a convicção de que ele existe, mesmo eu não o vendo, mesmo se eu não o sentir, se eu não puder tatear, né, pegar, encostar nele, mesmo assim eu creio na existência deste Cristo ressurreto, né? Por outro lado, quanto à esperança, que hoje nós vemos, muito se discute a respeito da esperança, ou se prega pela esperança, não quanto à esperança do porvir, mas a esperança muito mais física, muito mais de satisfação financeira, de satisfação neste mundo, é o que nós temos visto nessa discussão. Então, quando ele fala da certeza das coisas que se espera, muito tem se defendido das coisas terrenas, a respeito das coisas terrenas, né? Lendo então, e já entendemos que o foco agora vai ser sobre a esperança, né? Quando ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam faz alguns entenderem de forma errônea que o que ele está falando aqui na fé é para este momento, em termos de esperança, que é para este momento. A minha esperança é ganhar na loteria. Minha esperança é, enfim, não mais passar por essas provas. E isso é um equívoco, como nós vamos ver, né? A gente costuma ficar muito parado no versículo 1 de Hebreus 11. E eu vou desafiar todo mundo a ler o versículo 23, 24, 25 e 26 ali em diante, quando ele fala de Moisés. Já vou abrir aqui. E aí este texto a gente lê pouco, deveria ler mais e ver que a gente tem que aprender muito com Moisés, por exemplo, né? Então no 23 ele fala assim, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Tá. Aí vem para Moisés, né? Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora olha este versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Veja só que coisa curiosa. Aqui está falando que Moisés
contemplando o Messias, contemplando Cristo, ele preferiu abrir mão dessa riqueza temporária, terrena, egípcia, em favor do porvir, dos benefícios de estar com Cristo. Moisés já sabia que Cristo viria? Moisés sabia, poderia saber que o Messias viria naquele momento. Naquele momento eu digo, ele sabia, mesmo não tendo ainda profecias de Isaías, Jeremias e tantos outros aí, Moisés tinha noção já, como desde o paraíso a gente já sabia, a gente vê lá em Gênesis aquele diálogo de Deus com Adão e Eva, em que ele evidencia que o Messias viria para salvar a humanidade. Então, já estava inculcado na cabeça de todo crente que o Messias viria. E o modelo de fé, então, que eu vou aqui discutir, de esperança, é esse de Moisés. Vamos ler de novo aqui para que a gente tenha a certeza do que ele falou no versículo 26. Então, pela fé, Moisés, sendo um homem bem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Bom, esse é o 24 e 25. 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então, o que Moisés estava esperando? Riquezas terrenas? Não. Ele sofreu em favor de Cristo, contemplando a riqueza futura, não a riqueza terrena. Os benefícios de estar com Cristo. Esse era o modelo de Moisés, de fé de Moisés que não tinha Velho Testamento e muito menos Novo Testamento. Aí vem o desafio, então, qual é o seu modelo de fé? Você está esperando, concentrando sua fé na convicção de que Jesus veio, nos salvou, mas na esperança de que Ele simplesmente vai estar aqui te salvando de provações, simplesmente e nada mais? O que você realmente está esperando? E aí vem uma pergunta que é terrível a resposta, viu? Qual a sua certeza? E aí vem a resposta do mundo, A certeza só tem uma, da morte. Olha que coisa terrível, A certeza tem que ser só uma, a vida eterna, a esperança da vida eterna. Vamos lembrar que a esperança do cristão é certeza, Esperança do cristão não é esperança por vai que Deus tem misericórdia e olha por mim, vai que eu dou sorte e acerto na Mega Sena. Isso não é uma esperança adequada, E aí, vou desafiá-los a ler a primeira carta de Pedro, especialmente agora, neste momento, o capítulo 1 dessa primeira carta de Pedro, para a gente ver como Pedro está falando de esperança, de fé, de salvação, e a gente tem que entender que Pedro estava dirigindo para pessoas como nós essa carta. Quando a gente lê lá no versículo 1 do capítulo 1, ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Bom, mas ele está falando o quê? Para os que são forasteiros, para todo mundo, E aí ele vai falar então sobre as características do cristão em toda essa carta. Mas como eu estou focando então aqui na nossa esperança e nossa fé, vamos ler aqui a partir do versículo 6, no capítulo 1 mesmo. Então ele fala assim no versículo 6, Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam constritados por várias provações. Bom, a primeira coisa, então, ele está colocando aqui, é que o cristão, se necessário, vai passar por provação. Vai passar por provação. E aí continua no versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, né? Então, o cristão, a natureza da fé do cristão é muito mais preciosa que o melhor ouro, o ouro mais puro, né? E ela resulta em quê? Em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, né? Então, prosseguimos aqui no versículo 8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Aqui o versículo 8, então, está falando da convicção, né? Da convicção que mesmo a gente não vendo Jesus, nós cremos nele, nós o amamos. Tá? Então, o primeiro item aqui da fé, né? Que é a convicção. Tá? E aí vamos para o versículo 9. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Né? Então, o segundo passo da fé é aí a certeza da salvação, a certeza da salvação da alma, que é a salvação em si é o alvo da fé, ou seja, a consequência, eu creio, logo sou salvo, né? E aí a gente pula lá para o versículo 13, para a gente ver o que ele fala, olha só. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Preparando o entendimento, sejam sóbrios e esperem na graça. Esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja, a espera, que é a certeza, né? Que é a certeza do quê? Da salvação. Se eu espero. É a certeza do cristão, é isso. A esperança do cristão é essa certeza de que, crendo, sendo convicto de que ele veio, morreu na cruz e ressuscitou, nos salvou. Né? Essa é a esperança do cristão. Tá? E aí, vamos lembrar mais uma coisa, não vou ler a passagem, mas lembra do túmulo, da orientação do túmulo. Né? Quando chega no túmulo, o anjo pergunta, né? Por que você procura dentre os mortos quem vivo está? Qual é a questão aqui? A sua fé, a nossa fé, está em morto ou em vivo? Né? Então a minha convicção e a minha esperança, especialmente a minha esperança, está nos mortos ou no vivo, em quem está vivo, em quem vive? Esse é um desafio aqui. Se a minha esperança está nos mortos, e quem são os mortos? Os pecadores, ou até aqueles que são pecadores mais arrependidos, possivelmente salvos, então, né? A minha esperança está no morto, tem algo errado, né? Deus nos exorta a ter esperança no vivo, no que está vivo. O que aconteceu mais para piorar a situação? Outra situação logo em seguida, que é a de Tomé. Só creio vendo, só se eu tocar. Né? Jesus foi bem misericordioso, bondoso e deixou ele ver e tocar. Mas, para nós, a nossa fé, a convicção, sem que esse conhecimento passe pelos sentidos. Só de ouvir falar, na verdade, nós já cremos em Cristo, nesse Cristo vivo, Cristo ressurreto. Né? Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos ativar a nossa fé efetivamente, completamente. A fé é convicção mais esperança. A fé não é só a convicção, mas é a esperança também. E essa esperança é a certeza daquilo que está por vir. É a certeza de que Ele voltará. É a certeza de que Jesus Cristo vem nos salvar. Então, o que eu espero? O que eu anseio?
né? O meu anseio tem que ser de encontrar Jesus. Tem que ser com relação ao retorno de Jesus, com relação à vida eterna. Essa é a esperança verdadeira do cristão. Precisamos ficar atentos a isso. E para isso, vou ler dois outros versículos aqui, para a gente ter mais clareza nessa situação. O primeiro deles está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Tá? Abrindo aqui, capítulo 15, versículo 19. Olha só que chocante. Esse é um versículo que a gente não costuma ler também. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes neste mundo. Se eu estou esperando que Cristo, que Jesus, só fique me tutelando aqui e pronto, e pro mais eu não estou nem aí, se essa é a minha certeza de que Ele vai cuidar de mim simplesmente aqui, eu sou o mais infeliz deste mundo. Tá? Mais infeliz daquele que não crê, que não tem esperança em Cristo. Olha que coisa, né? Então a nossa esperança em Cristo não pode se limitar a esta vida. É isso que a carta está falando. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Tá? E aí, para complementar nossa argumentação aqui, eu pulo lá para a 1ª carta de João, lá no finzinho da Bíblia, na 1ª carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Vou ler o primeiro, logo, o primeiro até o terceiro. Ele diz assim, ó, 1 João 3, versículos 1 até 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lindo isso, né? E aí vem, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aí vem o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Olha aí a esperança de novo. Olha a esperança de novo aqui sendo chamada. E a esperança nele. E a esperança quando Ele se manifestar. João está falando aqui depois que Ele veio e ressuscitou. Então João não está falando aqui como um profeta de que Jesus viria pela primeira vez e morreria na cruz e ressuscitaria. Não. Ele está falando que nós temos o direito agora de sermos chamados filhos de Deus. Né? E aí, por ser filho de Deus, a gente ainda tem algo para ser revelado que a gente ainda não tem essa revelação, que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E aí ele conclui, no versículo 3, todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo assim como ele é puro. Todo o que tem essa esperança nele. Né? E para, então, prosseguirmos nessa nossa discussão a respeito de esperança, temos que entender, mais uma vez, temos que repetir, a esperança do cristão, basicamente, está ligada ao retorno, ao tempo final. A esperança é de Jesus voltar para nos levar, Ele já nos salvou, para nos levar, para estarmos com Ele. Né? Então, temos que ter essa convicção, essa certeza, a convicção de que Ele veio, morreu, ressuscitou e Ele vive. E a certeza de que, por Ele viver, Ele vem nos buscar. Né? Por isso eu chamo de novo, eu mostro, ou eu destaco, eu lembro lá do texto de João 14, para que a gente não se turbe, né, o nosso coração. E aí Jesus fala, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Né? E aí ele fala que virá para nos buscar e que estaremos com Ele na morada do Pai.
Então temos a tranquilidade, mas temos a certeza, a esperança é essa esperança, a certeza de que tem morada no céu para nós e que Jesus vem nos buscar para isso. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristão. E aí, com essa esperança, nós temos que ir além, porque ser cristão é algo ativo, é ser ativo, né? Ser cristão não é simplesmente esperar, ficar parado, deixar o mundo correr e pronto, né? Casar e dar-se em casamento, beber e comer, que aí vem o dilúvio e acabou, né? E aí, então, vamos voltar em Hebreus 10, só que agora 10, 23. Capítulo 10, versículo 23. Olha só o que esse texto nos fala. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quando você fala que a sua esperança está se esvaindo, a sua fé está enfraquecendo, você está vacilando. Você está pondo à prova que aquele que prometeu e que é fiel para cumprir, né? Enquanto ele prometeu e disse, eu vou cumprir, eu vou lá arrumar lugar lá na casa do Pai e vou te buscar, depois você pode estar aí dizendo, minha esperança é aqui, como eu estou doente, ou como eu estou pobre, como eu tenho dívidas, então minha fé está enfraquecendo. Vigia, creia e guarda firme a confissão da esperança, sem vacilar, acreditando que ele é fiel para cumprir. Se você não acredita que ele é fiel para cumprir e está vacilando, você está rasgando a Bíblia. Você está dizendo que o texto de Deus não é verdadeiro, ou ele tem falhas, né? Para prosseguir ainda mais nessa discussão, nesse desafio, vamos voltar para a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a primeira carta, diz assim, estou achando aqui, pronto. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Aí vem a segunda parte que eu quero destacar. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Veja que lá em Hebreus ele fala, guarda firme a esperança sem vacilar. E agora Pedro está falando, além de guardar essa esperança, que ela é certa, né, você tem que testemunhar a respeito dessa esperança. E tem que estar pronto para explicar para aquele que perguntar. Imagina alguém chegando e fala, que esperança é essa? Que loucura é essa? Que você crê que no futuro, a qualquer momento, Jesus vai te buscar para você morar com ele? O que é isso? Né? É essa esperança que aquele do mundo te pergunta. Que esperança é essa que você tem? E você tem que saber responder. Tá? Você não vai responder assim, não, porque eu creio em Deus, eu vou ser milionário, nunca mais vou ter dívida, nunca mais vou passar por prova, nunca mais vou sofrer. Isso não é a esperança verdadeira do cristão. Não é a esperança que tem que ser explicada, que tem que ser testemunhada para um não cristão ou para um outro cristão vacilante. Não é? Então Pedro, ele destaca aqui, nós temos que estar prontos para explicar essa esperança que nós temos. E a esperança é que ele está preparando nosso lugar lá na casa do Pai e ele vai voltar para nos buscar. Essa é a esperança do cristão. Lembrando que a fé passa pela esperança e pela convicção, a certeza do que já aconteceu e que acontece, mesmo sem vermos. Né? Ou seja, eu creio, eu acredito que Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu aqui na terra, 100% homem, 100% Deus, morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive. E ele é a vida. Né? E é essa vida que eu espero para mim e não a vida terrena efetivamente. Amém? Então estejamos prontos, estejamos firmes, guarda a fé sem vacilar, guarda essa esperança sem vacilar, porque ele é fiel para cumprir. Ele já garantiu que vai nos buscar, que vem nos buscar, que está guardando o lugar, está arrumando lugar para nós na casa do Pai. Se você vacilar, você está dizendo que ele não é fiel para cumprir, mas ele é, porque
que para Deus sim, sim, não, não, com toda certeza. Tá? Amém? Então, acalma o coração, crê em Cristo, crê em Deus e crê que as coisas vão dar certo no final. É aquela história, né? Eu já li a Bíblia e o bem vence no final, tá? O final é feliz. Feliz para quem é cristão, para quem guarda a fé, sem vacilar. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por nos dar mais um pouquinho do que o Senhor quer para nós, Pai. Obrigado por nos esclarecer um pouco sobre Ti, Pai. Guarda-nos, Pai. Que o Senhor esteja preparando ótimos lugares mesmo, porque a nossa esperança é estar contigo o quanto antes, Pai. Assim, claro, que o Senhor quiser. Esteja conosco aqui, Pai, protegendo-nos. Protege-nos, dá-nos saúde, dá-nos paz, dá-nos segurança. Ansiamos pela vida vindoura, mas que nesta vida que temos que passar como peregrinos, como forasteiros nesta terra, Pai, seja sob a sua cobertura. Esteja conosco, perdoa nossos pecados e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que te dê a paz.